Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Você já sabe disso, né? Então curte, compartilha, comenta suas histórias aqui também, né? E lembrando que o nosso parceiro que conecta histórias através de cooperativas é a OACB do Espírito Santo. Mas hoje vamos receber aqui um advogado tributarista que há 18 anos atua no mercado, mas tem muita história para contar. Tem viagens que mudaram a sua vida, né? E é com muito prazer mesmo que recebo aqui Samir Nemer. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Carla. Na verdade, é um prazer duplo. Primeiro, pelo podcast de sucesso, né, que você vem conduzindo com muito brilhantismo. E segundo, pelo fato de você ter sido minha professora, minha sempre professora. Então, é um prazer. E também queria agradecer o presente que, vindo já aqui no podcast, eu recebi. Obrigado. É apenas um mimo, assim, porque eu sei como que é abrir, assim, a agenda também para estar aqui, batendo um papo. E você sabe que o nosso bate-papo aqui, a ideia é contar os perrengues, contar os bastidores, contar as histórias que a gente já passou, para desmistificar aquela coisa da série glamurosa da vida do advogado, né? Não é só isso, né? Na verdade, é feito de muitos perrengues, né? Exatamente. Dia a dia do advogado. Agora, conta para mim uma coisa. Que história é essa de uma viagem aos Andes que você decidiu fazer direito por causa dessa viagem ou que mudou a sua vida mesmo? Na verdade, eu decidi começar a trabalhar desde já, assim, no escritório de advocacia. Foi o ano de 99. Eu estava prestes a entrar já na faculdade, então foi em janeiro de 99. Eu fui fazer aquele caminho Inca, né, até o Machu Picchu, no Peru. E aí eu peguei o avião, fui até Corumbá. E ali atravessei a fronteira para uma cidade boliviana chamada Porto Quijarro, onde a gente pega o trem da morte e vai cruzando a Bolívia de trem, de ônibus, até chegar no Peru, onde é o Machu Picchu. E nesse caminho, principalmente na Bolívia, nessa trajetória, eu não sei como é que está hoje, mas naquela época eu vi muita pobreza, assim, muita miséria, muita criança de 6, 5 anos trabalhando. Então aquilo mexeu muito comigo. Entendi. E quando eu voltei, eu decidi que eu queria trabalhar de imediato e aí fui trabalhar no escritório de advocacia e era quase um trabalho, não diria que nem era o estágio, era um trabalho mesmo, porque eu entrava 9 da manhã, saía às 18 e depois ia fazer a faculdade. E foi um período muito bom da minha vida em termos de conhecimento, porque ali eu pude ver como é que era a advocacia de verdade, o dia a dia, como era a dinâmica de um escritório de advocacia, né? E me apaixonei pela advocacia, a partir dali eu vi que era isso que eu gostaria de fazer. E lá na frente, depois de formado, esse período que eu passei, vamos dizer, fazendo um estágio integral, né, de manhã e de tarde, foi muito bom para a minha profissão, porque vários aspectos da advocacia eu já tinha me dado um clique ali nesse estágio integral que eu fiz, como, por exemplo, negociar os honorários, como fazer uma sustentação oral, como se portar numa audiência, como fazer uma reunião com um cliente, porque isso tudo você sai muito cru da faculdade, né? Sim, são coisas que você não aprende, né? Não, por melhor que seja a faculdade, e a minha foi excelente, né? Foi a FDV, mas você não tem essas cadeiras, né? A faculdade não te prepara para isso. Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha essa visão, já tinha essas experiências, e isso, principalmente ali no início da minha carreira, me ajudou muito, essa vivência desse dia a dia da advocacia na vida real mesmo, né? Sim. Na prática ali. Que legal! E hoje você tem estagiários? Hoje eu tenho estagiários. E você dá essas oportunidades para eles também, né?
Mas assim, trem da morte já não te assusta, não? Não, na verdade... Ou você é aventureiro mesmo? Não, sempre gostei de aventura, sempre gostei de viajar de mochilão, né? Não mais agora, né? Mas na adolescência, ali quando eu era jovem, com uns 20 e poucos anos, eu sempre viajei muito. Sempre gostei de viajar, né? Acho que até hoje eu viajo, mas não de mochilão mais, porque eu acho que expande muito o nosso conhecimento, nossa cultura. Sim. E isso ajuda até na advocacia, porque a advocacia é uma profissão que ela te expande muito seus horizontes, né? Eu costumo, inclusive, não ler só livros jurídicos. É importante, penso eu, né, que o advogado, a advogada deve ter outros tipos de acesso, outros tipos de leitura também. Por você atuar na área tributária, certamente você atua na área empresarial, isso, né? Claro. E isso ajuda a gente a entender também o modelo de negócios, né, do seu cliente, porque advogado tem que ser parceiro para resolver o problema e não criar mais, né? Isso, exatamente. Eu penso igual a você, assim, acho que advogado tem que ler jornal, tem que ler uma revista econômica, uma revista semanal daquela área que ele goste, porque você foi no ponto, assim, não existe mais aquela figura daquele advogado tradicionalzão, digamos assim. Né? O advogado é mais que um advisor, que eles chamam, né? Um consultor, alguém que vai dar conselhos mesmo para o dia a dia. Então, inclusive lá no escritório, às vezes eu participo de reuniões com determinados clientes nas indústrias ou nas empresas deles para tratar de assuntos que não necessariamente é ligado a assuntos jurídicos, justamente às vezes operacionais. Isso, exatamente. E porque o curso de Direito e o advogado, ele estando conectado, né, na economia, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, ele também tem essas ferramentas para ajudar o cliente, né? Isso agrega valor, agrega ao seu serviço, ao seu escritório, né? Esse primeiro estágio era de alguém conhecido, parente? Não era de parente, não. Era de um advogado que está no mercado até hoje, o nome dele é José Carlos Sten Júnior, né? Aprendi muito lá com ele, e também teve um pessoal que eu encontrei lá também estagiando, alguns advogados recém-formados que hoje são grandes amigos, e a maioria ali que saiu trilhou um caminho de bastante sucesso, que né? Legal. Foi alguns procuradores do Estado, procuradores da Fazenda Nacional, promotores de justiça, advogados, então foi um período bem bacana também. E aí, me conta uma história aí, que você quitou o parcelamento do carro da sua mãe. Isso. Como é que é isso? Na verdade, meu primeiro honorário maior que eu tive, e aí foi num período até antes de entrar no escritório. Antes de entrar, depois da sua viagem? Não, foi depois da formatura, depois de ter saído do escritório, mas eu saí do escritório, me formei, e antes de entrar na consultoria tributária, que meu primeiro trabalho como advogado, eu fiquei 6 meses numa consultoria tributária aqui em Vitória. Entendi. Então, nesse período aí de formado, que eu peguei a carteirinha, eu fiquei um período advogando por conta própria, digamos assim, naquele período. E aí surgiu uma oportunidade, uma ação, que era um mandado de segurança, e aí eu me lembro que tinha de entrar até na segunda-feira, isso era numa sexta-feira. Aí o representante da empresa, que era uma empresa de São Paulo, perguntou se a gente podia, eu e o representante, ir lá em São Paulo conversar com os donos. Aí a gente foi no sábado, fizemos a reunião, e aí no domingo, passei o domingo minutando todo o mandado de segurança, a estratégia. Segunda-feira a gente entrou, a gente teve sucesso, e a partir dali, acho que foi o primeiro honorário um pouco maior que eu recebi, e a partir dele eu consegui quitar o financiamento do carro da minha mãe, ainda fiz alguns investimentos, e me deu um clique que eu falei, poxa, essa advocacia também é rentável, né? Também se você trabalhar, se você se dedicar, acho que você pode ter um retorno de vários aspectos, inclusive financeiro. Porque, não sei se aconteceu com você, Carla, mas a gente escuta muito, desde o primeiro momento da faculdade até nos dias de hoje, que a advocacia é um mercado muito saturado, que a advocacia não dá retorno,
que só tem êxito na advocacia se algum familiar já estiver trilhando ali algum cargo, ou se já tiver um escritório. E isso tudo eu nunca acreditei que fosse verdade, e não acredito mesmo. Acho que a advocacia pode estar até saturada, mas tem espaço para todo mundo. Se o advogado e a advogada souber trabalhar, né, com planejamento, com estratégia, acho que ele consegue galgar e construir uma carreira muito sólida. Ah, com certeza. Você já recebeu algum presente ou honorários inusitados, assim? Não, o que eu recebo, assim... Acho que é mais no interior que tem muito, né? Aqui não, mais no final do ano, às vezes um cliente dá um vinho, coisa, mas nada assim... Nada diferente, nada né? inusitado, não. Aqui a gente já ficou sabendo de histórias assim... Eu nunca recebi nada inusitado. Nem tentativa de um acordo. Não, nem tentativa de um acordo. Mas assim... É paciência. Direito é paciência? Porque... O jovem advogado hoje tem paciência? Não sei, assim, mas o direito, você começa a se estabilizar na profissão, eu imagino lá, depois de uma década, depois de 10, 15 anos, você começa a ter um retorno, começa a se colocar melhor no mercado. Então é muito importante, porque a gente é da época que não existia redes sociais, né? A gente pegou essa transição. Acho, Carla, fundamental estar inserido nas redes sociais, que todo mundo está lá, né? Você mostrar o seu trabalho. Mas a advocacia da vida real não é, ou pelo menos não é só o que aparenta ali no Instagram, né? No LinkedIn. Então, vai muito mais e é preciso o advogado ficar muito atento, principalmente o jovem advogado, que às vezes vê uma postagem de um colega ali e aí acaba que a pessoa, sem querer, faz uma comparação. Poxa, aquele colega está mais à frente do que eu, mas rede social, às vezes, não é tudo aquilo que aparenta, então tem que tomar muito cuidado para você não fazer um pré-julgamento errado e você diminuir, né? Se autodiminuir, achando que não é capaz de correr atrás, de eventualmente, se você deseja ter um próprio escritório, de ter seu próprio escritório, ou que seja a carreira que você quiser seguir. Eu acho que a gente está tendo, claro, uma evolução muito rápida tecnológica, né? E essa semana até saiu a história do robô, porque, né? A primeira audiência de um advogado robô, alguma coisa assim. Eu não sei se a sua opinião, mas eu não vejo que a advocacia vai perder mercado. Nós vamos evoluir com a tecnologia. Eu acho que o advogado sempre vai ser fundamental. Por mais que possa evoluir a inteligência artificial, mas o ser humano é que vai comandar a inteligência artificial, é o advogado que vai dar esses comandos, que vai trabalhar. Eu não vejo a advocacia no longo prazo como algo a ser ultrapassado. Eu acho que pelo contrário. Eu gosto muito de uma frase, acho que é da Marta Gabriel, que ela fala assim: o futuro não é digital, o futuro é híbrido. Exatamente. Sempre vai ter o papel do advogado, do médico, da pessoa. O ser humano sempre vai ser essencial, fundamental. Eu estaria preocupado se a gente estivesse no Japão. Eu brinco isso muito com alguns colegas que às vezes ficam reclamando, porque há uns 2 anos atrás eu li uma reportagem no Valor Econômico da crise de advogados no Japão. Porque a cultura do japonês é muito diferente, né? Eles evitam o conflito, o litígio. Então, o número de processos, de litígios, vinha caindo de forma vertiginosa nos últimos anos. Sim. Então, advogados, assim, sem nada o que fazer, praticamente. Muitos advogados saindo da profissão por conta disso. Que é uma realidade totalmente oposta da brasileira, por exemplo, né? Que é muitos conflitos, muitos desrespeitos aos direitos ainda, seja pelo poder público, ou na relação particular com particular, na relação empresarial, por exemplo. Então, por isso que acho que a advocacia, pelo menos no Brasil, ainda tem muito a crescer, e essas tecnologias ela vêm para agregar, na verdade, ao trabalho, né? A qualidade do seu trabalho. Legal. E me conta uma coisa, ainda sendo jovem advogado, que história é essa que você se envolveu com auxílio paletó? O que é isso? Conta pra gente. Eu recebi um grupo de jovens, alguns eu já conhecia, né?
me relatando uma situação que a Assembleia tinha acabado de aprovar um auxílio paletó. Isso a gente está falando no ano de 2005, 2006, né? E aí, pelo que eu me lembro, na época ia custar algo em torno de 25 a 30 milhões ano, esse auxílio para os cofres do Estado. E aí a gente decidiu entrar com uma ação popular, já era bem finalzinho do ano, o judiciário já estava até em recesso, na época o plantão ficava no Tribunal de Justiça, então a gente entrou lá no Tribunal de Justiça com essa ação popular, e o juiz então, era o Dr. Grégio, que estava lá respondendo naquele dia, depois de ouvir o Ministério Público, concedeu a liminar, e aí à época teve uma grande repercussão nos veículos de comunicação do Estado, a ponto de que na semana seguinte os deputados se reuniram de forma extraordinária e resolveram não mais implementar aquele auxílio paletó e trouxe uma economia muito grande para os cofres do Estado. Então foi uma recordação que eu lembro com muito carinho, porque a advocacia também tem esse lado, né? Não é só a questão financeira, é muito mais do que isso, né? Exatamente. Você poder ajudar a sociedade, estar inserido na sociedade, advogar de forma pro bono, como muitos colegas que eu conheço fazem isso, então foi muito bacana. E você já se emocionou com algum caso? Assim? Eu sempre me emociono quando envolve a vida das pessoas. A gente advoga muito para empresas, sim, mas na verdade atrás do CNPJ tem CPFs, né, Carla? São os proprietários da empresa, os diretores. Então tem situações que um determinado processo ou uma determinada dívida tributária pode ter um potencial até de inviabilizar uma empresa. E isso, enquanto essas demandas estão sendo discutidas, a gente nota que isso traz uma angústia muito grande para os proprietários da empresa, para os diretores. E quando a gente consegue resolver, tem a felicidade de ter um desfecho favorável à empresa, você sente ali um alívio muito grande naqueles empresários, que a maioria hoje é empresas familiares, né, do Brasil, do Espírito Santo, então muita gente às vezes já está na terceira, quarta geração, então é muito gratificante quando você vê o seu trabalho fazendo a diferença na vida do cliente, né? É muito legal mesmo, e a gente vê, né, nos próprios empresários, né, o carinho, a empresa, o amor que eles sentem, que realmente acaba nos afetando. Você gosta de futebol? Gosto, sou flamenguista. Flamenguista? Teve um resultado ruim esses dias, mas eu sou flamenguista, tô confiante no campeonato mundial agora. Mas fiquei sabendo que até cuidar de grama de campo de futebol você já... Verdade. Eu, nessa minha trajetória, meu porto seguro sempre foi a advocacia, meu escritório de advocacia, mas eu tive algumas oportunidades que eu procurei agarrá-las, né, para ter um próprio crescimento pessoal, profissional. Então, em um determinado momento, com 32 anos, eu fui convidado para ser secretário de governo aqui do Estado. E aí, a Secretaria de Governo ela é responsável por toda a interlocução do governo com as outras secretarias, então com uma visão de 360 graus do governo, né? O secretário ele coordena o trabalho do governo, o trabalho interno do governo, né? O trabalho administrativo. E aí ali me deu a possibilidade de discutir desde a questão de leitos, como índice de violência, até grama padrão tipo FIFA, que foi numa época da Copa do Mundo no Brasil, que a Austrália e Camarões estavam negociando onde iriam treinar, e um dos requisitos era esse, que os gramados onde eles treinaram devia ter a qualidade de padrão FIFA, então a gente conversou com quem era responsável, não foi o governo em si, né? Sim. Que implementou isso, mas os particulares, os campos, as arenas que eram responsáveis, convencer eles a fazer esses investimentos para possibilitar, e foi excelente para o Estado, deu uma visibilidade muito grande, né? Então foi ótimo. Nós tivemos regiões, né? Eles vieram para... Foi aqui para cima, né? Foi, na verdade ficou um período, se eu não me engano, no Parque do China. Isso. Mas na Copa do Mundo em si, ficaram no hotel Ilha do Boi, Austrália, e no Sheraton, Camarões. E aí eles treinavam ali na frente, ali na Praia da Guarderia. Eu acho que treinavam lá no Oeste também, no campo da Desportiva. Então foi
nessas duas arenas que eles mais treinavam. Que bacana. E aí você comentou aí essa questão de ter sido secretário do governo. Como é que foi? Você novo, acho que era o mais novo da equipe. Eu acho que até hoje, como secretário de governo até hoje da história, eu tinha 32 anos. E como é que foi essa experiência? Você gosta desse aspecto político, porque o governo é política, né? Como é que foi a experiência, as histórias assim que te marcaram durante esse período? Assim, foi um período muito proveitoso da minha vida, de conhecimento, de construção de network, que para o advogado e para o profissional liberal como um todo é muito importante, eu penso, você ter um bom network, ter bons relacionamentos. E ali eu aprendi muito. Era uma época que eu estava recém-casado, minha esposa morando no interior, ainda não tinha filho, então entrava na secretaria 8 horas da manhã, saía todo dia 9 da noite, de muito trabalho, porque lá essa secretaria é uma espécie de para-raio do governo, onde tudo deságua lá, né, cai lá. Então foi de muito aprendizado e muito trabalho, mas assim, desde o início, quando eu aceitei o convite, fiquei muito honrado, mas eu sabia que era um ciclo, que meu caminho principal sempre seria a advocacia. Então eu fui como uma questão de experiência mesmo, que eu acho que eu não poderia ter deixado passar, né? Porque às vezes tem situações na vida da gente que a gente não agarra, a gente não vai ter nunca mais aquela experiência. E foi muito positivo, mas eu sabia que teria início, meio e fim, né? Que eu não tenho essa ambição de disputar mandatos, ter cargos públicos, eletivos, não, eu gosto da advocacia mesmo. E me fala uma coisa, como é que foi abrir o seu escritório no meio da pandemia? Cara, foi um desafio enorme, por vários motivos. Um que logo que eu me formei, eu fiquei alguns meses trabalhando por conta própria, depois eu entrei na consultoria tributária, que eu falei, fiquei 6 meses nessa consultoria, e depois eu fui trabalhar no escritório onde eu fiquei por 13 anos, virei sócio, amigo do advogado, o nome dele é Cláudio Ferraz, até hoje é um grande amigo, meu padrinho de casamento. Também na área tributária. Também na área tributária. Ele, na verdade, faz tributário e faz muito direito minerário. Ele se especializou nessa área, direito ambiental e minerário. E aí ali foi uma escola para mim, até hoje ele é uma espécie de mentor, eu tenho dúvida, a gente troca muita ideia, eu tenho muita confiança nele. E foi um desafio, inclusive, do ponto de vista emocional, né? Que a minha vida inteira eu passei ali com ele. E aí, mas por várias situações, eu decidi abrir meu próprio escritório. E quando contratei arquiteta, aluguei a sala, marcenaria, material de construção, veio a pandemia. E aí fiquei meio que num primeiro momento impactado, só que depois não tinha muito o que fazer. Vambora, né? E com medo, eu fui com medo mesmo, não tinha outra solução. E graças a Deus foi uma decisão muito acertada, que abriu o escritório. Mesmo no primeiro momento da pandemia foi muito difícil, eu acho, para todo mundo, né? Principalmente para algumas empresas, né? Que daquele segmento precisaram de encerrar ou suspender as atividades de forma durante algum período, e aí deixaram de ter renda e, consequentemente, também deixaram de pagar os fornecedores, prestadores de serviço, inclusive os advogados. Mas passado esse período ali de salavanco, digamos assim, foi uma decisão muito acertada e, graças a Deus, está indo muito bem. Que legal. O que você mais viu durante a pandemia? Incertezas, para falar a verdade. Incertezas, porque a gente, para todo mundo, né? A gente não sabia, era algo novo, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu me lembro que numa sexta-feira eu fui para casa, eu acho que foi sexta-feira antes do lockdown, e eu imaginei que eu ia ficar uma semana, 15 dias, e acabou que ali se estendeu por alguns meses, e aí você precisou de se adaptar àquela situação, montar um escritório dentro de casa, isso que eu fiz, montei o escritório dentro da minha casa durante o período, os outros advogados também, e aí à medida que foi permitido, a gente voltou ao escritório, presencialmente, só que a pandemia eu acho que vai ter um legado enorme para a nossa profissão, que é, por exemplo, o processo judicial eletrônico, que eu acho que avançou muito, as reuniões de forma virtual, que antes, às vezes você ia conversar com o cliente, você tinha de marcar ou
para viajar, se fosse em outra cidade, outro estado, ou o cliente vinha aqui, às vezes para uma conversa rápida, que poderia fazer por videoconferência, como é hoje. Então, esse legado do lado bom da pandemia, eu acho que não tem volta, não. Ah, não. E tem algumas coisas que realmente nos permitiram evoluir rapidamente, facilitar até o nosso trabalho, né? Né, Carla, assim, toda situação, até uma situação ruim como é a pandemia, ela também gera oportunidades. Então, por mais que num dado momento o judiciário estava praticamente inacessível, digamos assim, gerou oportunidades da advocacia extrajudicial, gerou muita demanda de renegociação de contratos, né? Seja de locação, seja de fornecimento, contratos comerciais, empresariais, de vários segmentos, né? Dos setores econômicos. Então, isso também gerou muito negócio para quem advoga nessa área, na área empresarial. E me conta uma coisa, você é advogado do Findes? Já fui. Já foi? Já fui. E que história é essa do restaurante giratório? Você também estava envolvido nisso? Ali eu estava envolvido na solução. Em 2017, o então presidente Léo de Castro, ele ganha a eleição e começa a formar a equipe dele, me convida para assumir tanto a consultoria tributária da Federação das Indústrias, como chefiar o jurídico da Federação das Indústrias. E todo o planejamento tributário, todo o planejamento estratégico que era feito na entidade, a questão do restaurante giratório sempre era um ponto muito frágil, né? E era mesmo, porque às vezes as federações empresariais elas têm um papel importante da interlocução com o setor público, de às vezes apontar soluções, fazer às vezes até críticas, né, construtivas, mas fazer. Sim. E na minha leitura, quando a Findes ia sentar com o poder público às vezes para fazer alguma crítica, já ia um pouco fragilizada por conta de um problema que ela mesma não estava conseguindo resolver, que era a questão do restaurante giratório no topo. Que chegou a ser não chegou a funcionar. Então, um dos primeiros pontos que o presidente, o Léo, pediu que era a gente tentasse resolver. Não foi só eu, obviamente, foi o trabalho dele, de toda a equipe, toda a diretoria. E ali a gente conseguiu transformar a cara daquele equipamento para um ambiente de inovação hoje que chama Findes Lab. De tempos em tempos. Aí mudou, então. Mudou a estrutura, mudou a finalidade. Hoje lá é um centro de inovação, fantástico, vale a pena. Se você não foi, o pessoal que está nos assistindo nunca teve a oportunidade de ir, vale muito a pena. Aí tem uma visita até guiada. Ah, tem visita guiada? Que legal, de tempos bem bonita, é bem bacana. E eles têm também parcerias com várias grandes indústrias, com várias entidades, se eu não me engano, por exemplo, com a Unimed, que essas empresas elas falam, uma das dores que a gente tem na nossa operação é essa aqui, um gargalo. E aí as startups, as outras empresas vêm e tentam oferecer soluções para aquela dor daquela empresa, daquele gargalo, e aí a partir daí ser contratado. Mas foi muito além disso essa experiência que eu tive, porque também foi reformulado toda a governança corporativa da entidade, né? Colocamos o conselho de administração lá, com conselheiros independentes. Então, foi feita uma reforma do estatuto, não permitindo a reeleição, para oxigenar a Federação da Indústria, que antes era ilimitada as reeleições, e foi implantado o compliance naquela época. Então, mudou, assim, eu diria, da água para o vinho a Findes, né? Já havia um trabalho muito bom dos outros presidentes, mas eu reputo que essa gestão foi um divisor de águas ali em termos de gestão, da gestão corporativa mesmo da entidade, né? Que bacana, que legal. E conta uma coisa, você sempre está envolvido em viagens, porque você foi parar em Angola fazer o quê, Samir? Fui assessorar um grupo, em 2002. Eu ainda nem Durante a faculdade? Durante a faculdade, nem era formado, isso que eu ia falar. Fui acompanhar um executivo, porque a ideia era fazer uma joint venture, né, entre um grupo daqui do Brasil e um grupo de português, um grupo de Portugal em Angola. E aí logo quando a gente chegou em 2002, foi logo quando tinha terminado a guerra civil em Angola. E aí o país, eu pude ver o país florescendo, tudo a ser feito, tudo, Carla.
E para você ter ideia, na economia, por exemplo, já tinha várias concessionárias de carro, mas não tinha, por exemplo, controle de crédito, né, como Serasa, SPC. Então, o cara que ia lá na concessionária, ou o dono conhecia ele, já tinha confiança, ou ele teria de pagar o carro à vista. Porque não tinha essa... Então, estava tudo por se fazer. Aí eu fiquei em Luanda. Naquela época, como tinha acabado a Guerra Civil, o governo ainda tinha muitos militares, né, em todas as pastas. Então quem nos acompanhou foi um general à época, e aí a gente conheceu Angola, o Parque Industrial, tivemos várias reuniões. Depois Benguela, que era uma província, a gente voou até no avião, parecia que ia cair um avião soviético, um Tupolev. Então, e depois para uma outra província que chamava Uambo, que foi o último reduto do líder de oposição, do líder lá revolucionário, né, que era o Savimbi. E aí parecia que a gente estava entrando dentro de um filme de guerra, que a cidade, todas as casas perfuradas, a casa dele era também... ficou em escombros. O pessoal jogar na internet, inclusive, tem assim, a Casa Branca de Savimbi em Uambo, que o pessoal apelidou de Casa Branca em referência à Casa Branca de Washington, porque lá era a residência oficial dele, o escritório. Então, o país destruído, mas ao mesmo tempo uma oportunidade naquela época muito grande, empresas fazendo investimentos, e aí essa pujança econômica que surgiu naquele momento, também surgiu oportunidades em vários segmentos econômicos, né? Que tinha tudo a ser feito ainda no país, né? E deu certo o negócio? Acabou que no final das contas as partes não se acertaram, mas para mim deu muito certo, porque foi um baita de um aprendizado, de uma oportunidade, né? Eu talvez jamais teria a oportunidade de vivenciar ali na prática como é que se dá uma negociação internacional entre dois grupos, as nuances, né, das discussões. Então, para mim foi excelente. Lógico que eu queria que meu cliente tivesse sucesso, mas no final das contas foi muito bom também. Profissionalmente, para minha vida também, até pessoal. Que legal, mas só com espírito aventureiro, Samir, para entrar num aviãozinho desse. Só aventureiro mesmo, né? E vamos lá, o que dentro desse aprendizado todo, trazendo hoje aí como você falou já, de redes sociais e tudo mais, o que você acha do jovem advogado hoje? Eu acho primeiro que assim, o jovem advogado, ele está numa profissão formidável, então ele não pode se deixar levar por frases feitas, né, que o mercado está saturado, que ele não vai dar certo. Eu acho que assim, tem que ter paciência, que a advocacia você começa a tracionar o seu negócio lá pelo 10º ano, 15º ano, isso é natural. Eu acho que é exceção quem não é assim, pelo menos a minha história foi assim. E tomar alguns cuidados, assim, Carla. Por exemplo, rede social. Rede social é muito importante, você estar lá, mas você tem que saber utilizar. Eu não sou o senhor da verdade, mas na minha avaliação eu vejo alguns colegas, às vezes, fazendo utilização muito inadequada, que aquilo vai atrapalhar a vida profissional dela, né? Então, eu acho que tem que ter uma postura... O que se espera do advogado da advogada é uma postura mais sóbria. Sim. Queira você ou não, infelizmente é assim, né? Então, você está inserido numa profissão que a sociedade te olha desse jeito. Seja, enfim... seja do seu gosto ou não, é assim, é tradicional, é mais conservadora. Então, eu acho que a rede social é importante você estar lá para divulgar o seu trabalho, que a rede social não conhece fronteiras, mas tomando muito cuidado. Ponto que eu vejo muito vitorioso, pelo menos na minha história, e que eu sempre falo para meus colegas, são as parcerias, os relacionamentos, que isso você não faz em rede social. Então, por exemplo, um colega que atua na área do direito imobiliário, ele tem que estar conectado com os corretores de imóveis, ele tem que estar conectado com as construtoras, tem que participar de eventos de imóveis, de construtoras. No meu caso específico, por exemplo, Carla, eu procuro sempre estar conversando, sempre estar estabelecendo parcerias, não só com colegas que atuam em outras áreas, mas também com contadores que têm total sinergia com minha área, com a área tributária,
procuro estar inserido em eventos empresariais, industriais. Perfeito, isso até para você sentir a dor do seu cliente, a dor do seu potencial cliente, poder oferecer algum serviço, oferecer alguma solução, obviamente tudo dentro do código de ética, mas você tem que ter uma atitude proativa. Eu acho que sim, sem dúvida. Aquela atitude do advogado que ficava só sentado no escritório não esperando o cliente chegar não existe mais. Que legal, Samir. Agora a gente entra num momento que é um bate-pronto aqui. Eu falo e você me diz que vem... Pinga-fogo. Pinga-fogo, exatamente. Nunca diga para um advogado: essa causa está perdida, antes de realmente ela estar perdida. Porque eu acho que enquanto o processo não transitar em julgado, e muitas vezes até pode haver depois, né, ação rescisória, enfim, mas tem que tentar até a última possibilidade. Alvará é o que dá sustentação ao advogado, ao escritório do advogado, é fundamental. Tem um caráter alimentício, então é fundamental. Justiça é? Justiça é o que o Poder Judiciário busca fazer, porque a gente às vezes erra, né? O Poder Judiciário não é sinônimo de justiça, né? O Poder Judiciário, através da justiça, busca uma pacificação social. Mas às vezes existem decisões que, por mais que seja baseado na lei, não necessariamente vão ser justas. Audiência virtual ou presencial? Eu prefiro virtual. Eu prefiro fazer uma sustentação oral. É engraçado isso, mas eu prefiro fazer uma sustentação oral presencial, mas a audiência em si eu prefiro virtual. Nunca comece uma sustentação oral com... nervoso ou sendo deselegante, né? Às vezes, não só com os magistrados, mas com um colega que eventualmente tem acabado, o seu ex-adverso tem acabado de fazer a sustentação oral. Acho que nervoso você não pode estar, ou se tiver, tem que tentar se controlar ao máximo e ser o mais elegante com todo mundo possível, né? Tendo educação, acho que muitas portas se abrem. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, com certeza. Lógico, eletrônico. Né? O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Porque nunca advogou na vida, né, Carla? Advogado não é uma profissão fácil, não é. Mas é uma profissão que vale muito a pena, que te dá retorno. E aí, quando eu falo retorno, não só financeiro, te dá de vários aspectos, né? Inclusive, você ter acesso a culturas diferentes, a pessoas diferentes. Então, é uma profissão do futuro, do presente e do futuro. Assuntos diferentes, né? Olha o tanto que você comentou de coisas aqui. E é engraçado que a gente vê, inclusive, que às vezes o aluno se forma na faculdade de Direito, mesmo que ele não vá advogar ou não vai seguir carreira de Direito, vai ser um empresário, o curso de Direito é tão denso que ele vai dar base para esse empresário, uma base muito boa para ele fazer a gestão da empresa, ter uma visão melhor das coisas. Isso mesmo. Se não fosse advogado, seria? Eu acho que eu trabalharia com alguma coisa no mercado financeiro. Eu sempre gostei assim, de ler sobre investimentos, sempre gostei de ler muito sobre economia, revistas econômicas, jornais econômicos, ou talvez alguma coisa ligada a essa área. Que o direito tributário tem muito disso também. Que bacana. Samir, foi um prazer recebê-lo aqui, conversar, esse bate-papo gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra, foi um privilégio ter tido essa oportunidade, esse bate-papo. Eu te agradeço. Obrigado mesmo. E vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e contar a sua história aqui embaixo. Quem sabe qualquer hora você não esteja aqui com o nosso patrocínio da OCB do Espírito Santo. Até a próxima!